robô peludo. Uma das barreiras para o pessoal não ter um robô dentro de casa é o fator medo, e a Boston Dynamics teve essa ideia aqui, de colocar no robô cachorro sinistro deles um monte de pelo. E parece que, em geral, robôs em geral, inclusive humanoides, são muito mais aceitáveis pelos seres humanos quando eles são peludos. E nessa ideia de robô peludo, eis que uma empresa de fato tá com um robô que não é que ele é peludo, ele usa roupa e ele é macio e ele faz tarefas de casa. Então muitas das coisas que a gente sempre fala de só vou ter um robô se um dia ele fizer café. Só vou ter um robô se ele não parecer, sei lá, um demônio meia-noite atormentando a casa. Porque muita gente tem medo de robôs, mais paralisia do sono. Imagina um bicho com o olho brilhando à noite vindo te pegar e fazendo barulhos sinistros. Então, isso tudo resolvido, o robô sendo útil, o robô não sendo tão caro, o robô fazendo tarefas domésticas, o robô lavando sua roupa, dobrando ela, passando ela, não necessariamente nessa ordem, e você livre para fazer o que quiser. Em vez do robô gerar trabalhos estranhos, artísticos, que nem esse robô aqui, que eu pedi pro Gemini gerar e ficou esse robô meio esquisito aqui. O do Sasquatch ficou legal, mas esse segundo robô ficou esquisito. Em vez do robô ficar gerando essas imagens, eu preferiria que o robô acordasse, fizesse café, limpasse o chão, depois ele, sei lá, reformasse a casa, pintasse as paredes, esse tipo de coisa. Com essa proposta real e de forma peluda, temos um robô finalmente fazendo isso tudo que é o que você viu até agora. Não são imagens conceito renderizadas. Realmente tem robôs dobrando roupa agora e o preço deles é consideravelmente acessível. A gente já vai falar sobre isso. Bom, dando nomes aos robôs bois aqui. Esse robô peludo aqui é o Sparkles. Ele é só uma fantasia em cima desse robô não peludo aqui, que é da Boston Dynamics. Qual que é a questão? Era para mostrar que o psicológico faz parte das pessoas comprarem ou não robôs, terem ou não robôs. Esse robô aqui é uma das coisas mais assustadoras e aterrorizantes que já existiu. Aqui não parece. Existem compilados, e esse aqui foi feito pela Cinet, dos momentos mais assustadores dos vídeos da Boston Dynamics. A gente tá saindo disso aqui, certo? Para isto aqui. É a mesma empresa com praticamente o mesmo produto. Então assim, vocês conseguem entender por que o lance do robô peludo é tão importante? Por que esse é o título desse vídeo? Porque muita da rejeição de robôs até o momento é máquina exposta, tanto por segurança, né, você não se enroscar nas máquinas e tal, quanto pelo terror que é ter dentro de casa. Inclusive segurança, olha isso. Não, jamais, sob nenhuma hipótese, jamais eu teria isso dentro de casa, não sei vocês. Então, tirando o fator psicológico, que é muito forte, isso também tem uma questão de segurança, né? Crianças ou pessoas mais velhas, sempre usado esses exemplos, mas eu não concordo com nenhum dos dois. Mas enfim, qualquer pessoa que enfie as mãos num robô vai se machucar. Então é legal que ele tenha carenagem, tenha proteção, e também se ele for peludo e bloquear você acessar os mecanismos dele, é legal. Porque você esbarra no robô, esbarra no cachorro, então é legal porque assim, se você esbarrar num cachorro, ele faz... E você, opa, foi mal. Se for num robô, minha mão! Então... tem esse lance. E esse aqui era só o robô da Boston Dynamics com uma fantasia para ver um experimento, ver a reação das pessoas e para fazer marketing para a empresa, certo? Certo. Deu tão certo que a gente tá aqui falando dele hoje e ele nem é o assunto do vídeo. O que explodiu de fato essa semana, pelo menos nessa que a gente tá gravando esse vídeo, tá? Você deve estar assistindo um mês depois, talvez, ou até mais. Foi esse robô aqui, que é o Neo. E ele usa roupinha, vocês estão vendo a roupinha dele, e... ele foi feito para ser macio, por segurança, feito para ser macio para que você tenha dentro de casa ali de boa, com aquele conforto de não ser um monstro assustador. E caso você mande ele lavar alguma coisa, fazer faxina e ele se sujar, você facilmente tira a parte macia dele e troca por outra. Então ele usa roupa de fato. Ele não é só um robô peludo, como a gente abriu aqui no vídeo, e como era a ideia que a gente estava vendo 1 ano, 2 atrás na indústria de robôs pessoais. Só que assim, esse Neo aqui, ele é impressionante na proposta por 2 razões. Primeiro que ele pode ser uma das piores ideias dos últimos tempos de privacidade, e segundo que
talvez ele seja a solução de serviços domésticos. A ideia dele aqui, vocês estão vendo, ele tem processador NVIDIA. Caso você não saiba, a NVIDIA tem sido liderança para modelos de treinamento e para processamento local de IA. Então é normal ter algum tipo de processador adaptado à NVIDIA, comum. E aqui a proposta é que ele consiga operar dentro da sua casa por 4 horas, volte para a base e carregue, mas que essa operação seja semi-autônoma. Lembra daquela loja da Amazon que você podia pegar, entrar na loja, comprar o que quiser, ou seja, colocar o que quiser no carrinho, na cesta, e quando você saía automaticamente a loja, através de AI, tinha visto que você pegou e te cobrava no seu cartão? Então, essa loja, ela era para ser o suprassumo da robótica, indústria computacional e tudo mais e tal. O que aconteceu na verdade? A AI, a inteligência artificial, AI significava amigo indiano, porque na verdade eram vários indianos trabalhando remotamente, olhando as câmeras e marcando quem que era a pessoa, o que que ela pegou e depois vinha a compra para a pessoa. Então, esse incidente aqui, ele manchou bastante a reputação da Amazon com a inteligência artificial. Só que no caso do robô, a AI dele seria as duas coisas e de forma declarada. Ele teria AI e AI. AI porque ele saberia a tarefa que ele já fez, como fazê-la novamente, e ele entenderia, uma vez que ele aprendeu o que é lavar prato na sua casa, onde você gosta que guarde, como é dobrar roupa na sua casa, você gosta que dobre a sua camiseta em 3, ou ela bem pequenininha. Então, esse tipo de detalhe, uma vez que ele aprendeu, ele poderia fazer isso automaticamente depois, porque os modelos de inteligência artificial que nós temos hoje são adaptáveis o suficiente para isso. Só que ele precisa aprender, ele precisa numa primeira vez trocar uma ideia com você. Falou, na moral, como você quer guarde essa camisa aqui? Você costuma guardar a camisa na primeira gaveta? Ah não, você coloca aqui primeiro, você joga um cheirinho em cima, o que você faz com a sua camisa? Nessa hora entraria a AI de amigo indiano. Alguém em algum lugar do mundo, não necessariamente da Índia, é porque AI do amigo indiano era real, então pode ser que seja novamente. Alguém chega e fala, oi, tudo bem? Eu sou o Josias, eu sou o operador aqui do seu robô e eu estou em teleconferência com você através do seu robô. Vamos lá, vamos dobrar essa roupa aí a primeira vez? Eu bati gravar aqui, tá bom? Eu não posso ir no banheiro, eu não posso ir no seu quarto por questões de privacidade, mas eu vou aqui na área de serviço. Me ensina aí como é que você quer. Não, quero que você ponha a roupa aqui, quero que você faça não sei o quê. Beleza, beleza, beleza. É isso, é isso. Terminei de gravar, vou subir para o robô essa rotina e a partir de agora ele vai fazer automaticamente. Tô desligando aqui do seu robô. Isso é a previsão de funcionamento. Isso é a demonstração. Robôs que estão, a princípio, teleoperando com alguém usando o óculos de realidade virtual, exatamente igual o pessoal faz hoje para drone, para pilotar drone de FPV, só que é com um robô. Isso não é novidade nenhuma, isso acontece há vários anos. Eu ouço de operação, teleoperação, inclusive cirúrgica, há 2 décadas. Então já tem muita gente fazendo coisas seríssimas do outro lado do mundo, envolvendo a vida de pessoas, com máquinas operando, replicando um humano do outro lado do mundo, fazendo essas mesmas coisas. E a máquina só é um espelho da pessoa que está muito longe. Aqui no caso é a mesma coisa, é um humano operando, mas a máquina está entendendo o que o humano está fazendo e quando você bate, terminei de gravar, aí ele passa a funcionar sozinho. Então esse robô é de operação mista, ele está previsto para o ano que vem, só que ele vai ser um serviço também, pelo que eu entendi. Olhando os dados aqui, você pode comprar um desse, ou você pode assinar um desse, que seria alugar um desse. E aí que vem a questão, quase ninguém que eu conheço, para não dizer ninguém que eu conheço, tem empregados domésticos, certo? Mas muita gente tem. Aí você assina a carteira, paga encargos e tudo mais, ou seja, chama-se salário, tá? Porque é um trabalho, é assim que funciona. O custo do robô, na minha opinião, entra nisso. Se sai mais caro, se sai mais barato, aí é completamente relativo. Eu considero um custo considerável você ter alguém que trabalha dentro de casa, não faço a menor ideia de quantos dias, quantas horas, falando sério, não faço ideia. Mas com certeza é um custo considerável, né, para qualquer pessoa. O robô entra nisso. Pelo que eu entendi, você pode optar por um dos modelos de assinatura, não vi por quanto tempo de operação que é, tá? Que é $500 por mês. Dá o quê? 2,5 pau, né? 2,5 pau eu não faço ideia de se tem alguém que trabalha em
como empregado doméstico. Por que eu digo isso? Porque tem gente que trabalha todos os dias da semana, gente que trabalha um dia da semana, não sei como funciona o regime. E os valores mudam de acordo com o regime. O robô, teoricamente, funciona a qualquer momento, teoricamente, está sempre disponível e, teoricamente, aprende tarefas repetitivas e chatas que ninguém quer fazer. Então, assim, faz sentido. Funciona? Mais ou menos. Esse robô aqui que vocês estão vendo, ele em quase toda sequência, ele pode ser demonstrado como uma pessoa fazendo os movimentos e isso não é problema, porque ele é abertamente colocado como um robô que vai fazer as duas coisas. Sendo mais específico ainda, esse robô que você viu, que é o Neo, ele é da One X Technologies. A ideia dele é de $499 de fato na pré-venda, com entrega em 2026, pesando 30 quilos, oferecendo a proposta do que a gente viu, que seria o que nós temos no Optimus da Tesla. Só que o Optimus, ele está em desenvolvimento, e o Optimus, quando ele foi teleoperado, foi uma polêmica muito grande. Para você que não sabe do que eu estou falando, isso foi esse ano, se eu não me engano. Exato, o pessoal fica fazendo coletâneas, inclusive, do Optimus sendo teleoperado como se fosse um grande escândalo. E não é um problema, falando sério, porque, cara, é meio óbvio que esses robôs são guiados até certo ponto para que eles façam as coisas. Os da Boston Dynamics, que são tão comuns, os robozinhos de cachorro, eles fazem dancinhas em ambientes controlados, pré-programados, é tudo normal. Só que raras vezes você vê robôs muito complexos fazendo de fato tudo por conta própria. Os robôs da Boston Dynamics, eles fazem muita coisa autônoma sim, só que são tarefas simples, é andar, olhar, pegar um negócio, andar, olhar. Esses robôs da Tesla, os robôs da One X, todos os outros humanoides, a ideia é que eles façam coisas muito complexas, que até uma pessoa que não sabe como fazer aquilo vai ficar confusa. Imagina que você vai pro Japão hoje. Você sabe como dobrar a roupa corretamente no Japão? É bem diferente de como dobra aqui. Inclusive tem canais que mostram como os japoneses dobram roupas. E você fala, caraca, que louco! Inclusive eu recomendo que você procure esses canais. Tem umas técnicas de dobra de roupa que varia de acordo com a região que você mora do mundo. E você quer que o robô saiba tudo, sendo que a gente não sabe. Então, é normal ter guias humanos ajudando. E no caso aqui até por segurança, porque o robô tá cercado de pessoas, o robô fica parado pra, tipo, muita gente perto, muita gente perto. Na Disney também tem muito robô que interage com o pessoal e sempre tem alguém do lado controlando, sempre tem alguém de segurança pra pelo menos parar o robô. Isso é normal. Normal. E aqui no caso da Tesla, tá mostrando a galera em volta do Optimus e comentando que ele tem teleoperação. A única diferença é que a Tesla, de certa forma, já falou, não, vamos esconder que esse robô aqui, que ele tem teleoperação, sendo que a One X deixou isso aberto, falou, o nosso é peludo, o nosso tem alguém olhando quando você quer e o nosso aprende depois com o que o cara olhou. E tá à venda ano que vem. E assim, o peludão virou notícia. E essa notícia, inclusive, se você procurar robô na CNN Brasil, aparece logo de cara aqui. Empresa americana lança robô que lava e passa roupas. Conheça o Neo. Foi um sucesso entre vocês esse robô. E isso pro público geral. Aqui no Canaltech é óbvio que a gente vai ter muita notícia de robô. A gente quase só fala de tecnologia. Raramente a gente fala também de saúde e espaço. Eu noto isso, porque tem um link muito grande com tecnologia. Mas vocês massivamente buscam tecnologia no Canaltech. Aí que vem a questão. O peludão foi um sucesso. Outras empresas já tinham isso. Então esse vídeo é pra falar, cara, é verdade, não é AI. E mais do que isso, a gente tá falando de muitos robôs, mas muito robô há muito tempo. E ó, nessa thumb aqui desse canal Pro Robots, inclusive, tem aqui uma boa descrição. O Figure 3 é um robô que é concorrente dos outros que a gente citou até agora. O Tesla Bot está aqui. O Boston Dynamics é a versão humanoide daquele cachorro peludo que começou esse vídeo. E o novato que explodiu as notícias é esse aqui, que é o Neo, que é esse robô maciozinho e tudo mais e tal. Ele é o nosso peludo da vez. Já os outros são os metálicos de sempre. Lembrando que quando a gente fala de robôs humanoides, a gente tem uns robôs meio agressivos da Boston Dynamics. Bem agressivamente, tipo, bem pensados. Que pulam, levantam peso, tomam rasteira e tudo mais. Então é fácil você olhar e falar, pera, o robô, o peludo macio no caso, ele vai fazer isso daqui? Não é ele.
Ah, ele vai fazer isso aqui. Não é ele. Ah, ele vai fazer isso aqui. Também não é ele. Então, este vídeo é para te mostrar. Não é AI a conversa, não é a mesma empresa, não é o mesmo robô. Esse aqui é o Atlas, da Boston Dynamics. Todo elétrico. Parece que tá possuído o tempo todo porque fica girando a cabeça que nem o exorcista. Esse aqui é o sinistrão. Ele que pula, que faz acrobacias, ele é sinistro. O bichão é um monstro, só que ele opera nesse ambiente que você tá vendo aqui. Ele é pra coisa industrial. Ele é pra pegar peça de carro, ele é pra pegar solda, ele é pra pegar coisa pesada e perigosa. Esse robô não tem que ser fofinho, ele não tem que ser seguro. Ele tem que ser o bichão que vem clang, clang, pá, e joga uma tábua, dane-se. Esse robô que é pra inspecionar coisa pegando fogo, esse é o robô não peludo. Vamos pro próximo. E esse é da Boston Dynamics. Memorizou? Bora. Esse aqui é o Figure 3. O Figure 3, ele tem o objetivo... Tem o Figure 1... Figure 1 é ótimo. Figure 1, 2 e 3. Só que o 2 e o 3, que são da Figure AI, tem a ideia de ser um pouquinho mais refinado que o Boston Dynamics. É esse robô esquisito aqui. Ele... até usa uma roupinha, mas ele não é pra ser fofinho. E ele é pra ideia meio industrial, meio residencial. Esse jeito meio esquisitão dele de mexer é porque é real. A ideia desses robôs e da AI é que eles de fato funcionem, só que você vê nas demonstrações uma coisa consistente que é, eles são meio lerdos, eles levam algum tempo pra pensar e pra fazer coisa, e eles não substituem uma pessoa em eficiência, mas eles são incansáveis, podem ficar uma noite toda fazendo uma coisa enquanto você tem que dormir. Então, apesar de mais lerdo, ele pode ficar num ambiente com gás tóxico, num ambiente quente demais, num ambiente que oferece perigo, num ambiente com barulho muito alto, por horas e horas e horas e horas a fio. Então muitas demonstrações que você vê deles são meio esquisitas ou aceleradas, aqui tá claramente acelerado, e quando você vê canais e repórteres mexendo com eles, você vê que o robô é... é lento, é devagar, não tem a nossa agilidade, mas faz sozinho muita coisa. Então aí que vem a questão. Eles já fazem muita coisa quando são soltos no ambiente. Leva um tempo de processamento considerável, mas leva. Mas faz, né? Aí vem a opção do robô peludo no início do vídeo com alguém teleoperando. Pô, legal, ele já faz muita coisa e ainda por cima vai fazer do jeito que eu quero, do jeito que a minha casa funciona. Legal. Aí você olha pra essas outras realidades e acha que é tudo igual. Não. E o melhor exemplo aqui que eu diria é o da Tesla. O da Tesla dá a impressão que ele é o robô caseiro perfeito, só que entre os que eu mostrei até agora, ele é o mais em fase de teste. Você vê que não tem a opção dele ser vendido, não vê ele operando de fato em outros lugares que não a própria Tesla. Você vê ele sempre fazendo um pouquinho de demonstrações. Você vê ele travando em algumas demonstrações abertas ao público, onde ele para, pensa e não sabe o que fazer. Você vê ele em coreografias, mas é isso, ele não faz itens autônomos aleatórios bem feito igual os outros. Você vê muito teste com o Optimus da Tesla, mas você não vê aplicações práticas com ele. Se fosse para fazer um resumo aqui, o Neo, ou Neo, da One X Technologies, que é o robô peludo que vocês viram com carinha fofa, é real e deve estar à venda. Deve não, está à venda e deve ser entregue ano que vem. Se ele vai ser um fracasso ou um grande golpe, ninguém sabe. Mas os outros robôs que são concorrentes dele já estão no mercado e já funcionam. Então, opa, pera aí. Se eu for, acho que é na BMW, se você for no YouTube e colocar BMW robôs, você vai ver que os robôs da Figure AI já estão com deployments lá. Ou seja, você vai notar que não estão no laboratório, os Figure 2, inclusive, aqui, ó, e já estão fazendo coisas úteis. Trabalhando 10 horas por dia, porque, né, robôs não vão trabalhar o quê? 24 horas por dia? Claro que não, vão trabalhar só 10 horas por dia, pô. Fazendo tarefas repetitivas, chatas, com objetos pesados, com objetos perigosos, com objetos com cheiro de tinta que tem fumaça. Não é fumaça, é que são vapores nocivos, né, para pessoas. Coloca eles em linha de montagem para fazer coisa que nenhum humano devia fazer, eu concordo. Obviamente que a gente tá falando de um teste em escala. Ou seja, se 1% da fábrica da BMW
tá usando esses robôs é muito. A gente sabe que eles são caros, lerdos, experimentais. Eles estão em alguma parte da fábrica fazendo alguma tarefa e o pessoal tá notando. Ele, olha, foi meio bom em comparação ao Jorge. Olha, foi melhor que o Jorge. Ah, aqui foi igual o Jorge. Eles vão vendo se vale a pena. É um teste, mas já existe e faz sozinho. Inclusive, a Amazon tem muito robô dentro dos armazéns deles, mas robô simples, tipo carrinho. A Motorola mostrou pra gente a linha de montagem deles da Foxconn aqui em São Paulo, e a Foxconn usa vários robôs. E o robô não é nada demais, é só uma prateleira. Isso aqui. Isso. É só isso. Andando pela Motorola. É muito legal. O robô é isso. A gente pensa muito em humanoide, mas o robô lá, ele é isso aqui andando, aí ele para, você pega o que precisa, entrega outra coisa e ele vai embora, mano. Zero ideia. Aí tem alguém parado aqui, ele vem, ele para. Com licença, preciso passar. É uma voz que fica repetindo. Com licença, preciso... Aí ele... E vai, mano, automático. E daí, tipo, lá tinha o quê? Tinha uns 10, 20 desses. E daí você vê que um vai indo carregar, o outro vai, descarrega a peça, ele consegue carregar e descarregar a peça. E vai, mano, eles andam pela fábrica inteira. É um baita trabalho que eu acho que ninguém deveria fazer. Ficar carregando peça e peso o dia inteiro. E o robô faz isso, sabe? Então isso é real, isso é velho, na verdade. Você vê matérias e coisas de 10 anos atrás com esse tipo de coisa. Se você procurar os robôs do armazém da Amazon, você vai achar muita coisa. Mas o Neo, que dá o título de robô peludo para esse vídeo, é real. Explodiu de popularidade. E não vai ter no Brasil, com certeza, até porque lá fora vai ser experimental. Mas vai custar $500. Hoje, se você perguntar, quanto dá $500 em reais? Dá R$2.600 por mês hoje, livre. É isso, cara. Você pagaria R$2.680 por mês para ter um robô peludo? Lembrando que comprar um robô desse em casa é ter um baita passivo na sua conta, porque ele vai desgastar, ele vai ter vários custos de manutenção e sai do seu bolso. Então não é 20 mil, é 20 mil mais a manutenção. Se $500 por mês manter ele alugado em casa, mas quebrou, eles mandam outro porque é da empresa, acaba compensando como serviço, um robô as a service, sabe? Pô, é legal, você chega em casa... Eu esqueci da capivara, eu quase arranquei ela agora, mas tudo bem. Você chega em casa e descobre que toda a sua casa foi arrumada maravilhosamente quando você saiu, porque o robô tava com a rotina programada e você tinha esquecido. Mas o robô não esquece, o robô não cansa. Complexo isso, complexo. Tem outros robôs que a gente poderia divagar aqui pra vocês, mas eu diria que eles entram muito mais em robôs pet, em robôs meramente teleoperados. O foco seria robôs para uso em casa e para serviço doméstico. Então, com isso, acho que vale a pena a gente não pirar aqui à toa. E a grande questão é que esses robôs, eles mesmo que não lavem direito a roupa, nem dobrem direito a roupa, eles quase fazem isso direito. Então o pessoal já está interessado nisso, que ele pelo menos tenha chegado perto. Curioso esse dado. A gente pode ficar horas aqui falando disso para vocês em outros vídeos, inclusive. As grandes empresas, Google, OpenAI e tantas outras com modelos de AI que você conversa com elas ou vê escritas coisas, também tem modelos de inteligência artificial para presença física no ambiente. O Google tem isso, sempre tem vídeo disso no Google com os robôs do Google, OpenAI também, então é muito provável que essas empresas que hoje colocam respostas por AI nos celulares e alguns serviços atingiram níveis muito bons pro dia a dia, comecem a entregar coisas mais robóticas e mais interessantes até o final do ano que vem. Por que eu digo isso? Para esse ano a Samsung devia ter lançado o Bolly. Lembra do Bolly? Nossa edição vai procurar o Bolly, é o Bali, B-A-L-L-I-E. Não confundir com o Bali, o energético, que não está patrocinando esse vídeo, mas poderia. Liga pra nós, Bali, a gente detona aqui. A questão é que, apesar do Bali não ser o Bali energético, o Bolly da Samsung, não foi lançado. Pararam pra pensar isso? Nossa edição vai colocar aqui, Bolly, e vai ver aqui no YouTube. Quando que eu fiz o vídeo? Vocês lembram quando a gente editou essa coisa? Quando eu fiz aquele vídeo, o Bolly ia ser lançado de novo pela Samsung, ele já foi ameaçado de lançar umas 4 vezes. Ele ia ser ameaçado de lançar de novo e ele tinha sido confirmado pra julho. Só que o meu calendário diz novembro. Cadê o meu Bolly? Foi cancelado de novo? Foi cancelado de novo. Obviamente, não tem nada oficial sobre isso, mas se não tá na nossa mão, é que não existe, não é? Então, era um robô.
era inteligência artificial física. Eu sou Adriano Ponte, esse é o Canal Tech. O da Samsung não é um robô peludo, mas o tema desse vídeo é. Então, deixa aqui nos comentários se você teria esse robô, se você foi uma das pessoas que pirou quando essas matérias saíram no Canal Tech, na CNN e em outros lugares, e se isso aqui é um assunto que interessa pra vocês. Porque toda vez que eu abordo esse tipo de assunto, o pessoal simplesmente fala, mano, fala do fone de ouvido que lançou ali. Vocês viram o celular que saiu de 2.500 da Redmi? Esses são os comentários que a gente recebe. Se for esse tipo de comentário aqui no vídeo, até tanto é que o título do vídeo é Robô Peludo, pra ver se a gente consegue falar de tecnologia, não só de celular, porque é Canal Tech, não Canal Cell.